Olá, aterrorizados! E para quem não me conhece, eu sou a Angel Black e sempre trago aqui no canal histórias de terror. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixe o gostei, compartilhe o vídeo com mais pessoas que também gostam, ativem as notificações do canal tocando o sininho. E aí, sempre que eu postar algo novo aqui na plataforma, você rapidinho vai ser notificado. Se você não gostar, compartilhe com seus inimigos e se vingue deles. Então, bora, aterrorizados, prosseguir com esse vídeo trazendo o quê? Histórias de terror. E esse é do grupo do Face Mimundo Oscuro. Você não pode falar sério! A garota gritou com uma nota histérica na voz. O jovem a quem ela dirigia tais palavras deveria ter cerca de 18 anos, o que era certamente 3 a mais que ela. Ele olhou para ela no vestido de noite e lambeu-se. Você sabe, disse ele, tentando fazer sua voz parecer reflexiva, enquanto se aproximava da moça e levantava-lhe o vestido. Se quiseres que te leve para casa, vai ter que me dar algo em troca. E esse era o truque que os ninguém mais adoravam, abusar do seu poder. Primeiro com bajulação e sorrisos, convenciam alguma jovem iludida a dar uma volta de moto durante uma festa noturna. Depois, levavam-na para algum lugar remoto nas montanhas. E, quando a escuridão os rodeava, eles davam-lhes um ultimato. Se não quiseres ficar sozinhos nas montanhas, na escuridão, a vários quilômetros da cidade, teriam que, digamos, dormir com eles. A garota olhou ligeiramente assustada ao redor, mas com determinação deu-lhe uma bofetada e o afastou dela. Prefiro andar 20 quilômetros no escuro do que dormir com um porco, disse com ódio, cuspindo-lhe na cara. Do meu esconderijo, verifiquei que a garota era muito corajosa, mas acho que se ela realmente soubesse que eu, como era o meu costume, andava logo pela floresta à procura de algum caminhante perdido ou algum vagabundo para comer, teria dado o que ele lhe pedia para que a tirasse de lá. Mas essa garota era sorte, má para eles e boa para mim. Principalmente porque emoções intensas como ódio, medo, frustração tornavam a carne mais apetitosa. Não quero que vocês façam uma imagem errada de mim. Se quisesse, poderia ter devorado os dois sem nenhum problema. Mas algo como eu não vive muito tempo se não evitar de chamar a atenção. Uma pessoa desaparecida é uma tragédia. 2 já é um padrão. Então esperei que o casal se separasse antes de atacar. O jovem fugiu na moto, com o dedo médio levantado em direção da garota, pela estrada sinuosa, e ela seguiu com as lágrimas transbordando em seus preciosos olhos azuis, enquanto caminhava carregando os seus saltos altos na mão.
Entretanto, ataquei pela espessura e, agachado, esperei em um ponto onde sabia que a distância que os separava era mais do que suficiente para que os gritos da minha vítima fossem ouvidos apenas pelos animais da floresta. Assim que aconteceu, eu saltei sobre a minha presa, enfiei-lhe os dentes no pescoço e arrastei junto com a moto dele para a espessura. Enquanto eu comia aquele desgraçado, a garota passou por nós e os barulhos fizeram ela apressar o passo, mas ela não chegou a me ver. Seja como for, eu desejo que ela tenha aprendido a lição e não volte a ser mais tão confiante, pois da próxima vez talvez seja ela a ser devorada. A autoria D. Escritores e A. Alonso, Labirinto de História. Cruzes aterrorizados, será que o narrador da história é um mendigo? Cheguei a arrepiar agora. E vamos para mais uma história. Essa é do grupo Relatos Sobrenaturais, Reais e Contos. Foi postado por Zélia Domingues e é intitulado O Ser na Minha Cama. Eu havia dormido cedo, pois tinha passado uma semana complicada. Muita correria e isso me fez dormir um pouco nesse tempo. Liguei a TV, apaguei tudo, me cobri e fiquei assistindo alguma coisa que cada vez mais fazia menos sentido conforme o sono ia me acometendo. Por fim, eu apaguei totalmente. Creio que foi a pior coisa que eu fiz. Comecei a sentir um formigamento no meu pé. Logo depois, ouvi um zumbido e tentei me mover, mas foi em vão. Tentei abrir os olhos. Era um trabalho bem difícil. Me forcei a isso até que consegui abrir os olhos. No pé da minha cama, eu vi uma criatura em pé, me olhando. Tentei me mover, mas o meu corpo pesava mais que chumbo. Olha, aterrorizado, saindo um pouquinho do relato. Eu já tive paralisia do sono. E o que o relatante está dizendo aqui é bem real. Se alguém aí já teve, sabe que é verdade. Vamos voltar ao relato? De 70 quilos, me senti com 200. Fiquei horrorizado com tudo aquilo e mais ainda com o ser que me espreitava ao pé da minha cama. Eu senti o seu olhar gélido a me encarar. Eu vi aquilo horrorizado. Um borrão negro e esguio, imenso. Era horrenda aquela sensação. Me senti muito apavorado, quando aos poucos a criatura tentava me tocar. Seu braço se esticava em minha direção, em um movimento vagaroso. Eu senti quando seus dedos tocaram o meu pé. De repente, me vi no lugar da criatura e ela no meu lugar. Um imenso pavor percorreu o meu corpo ao perceber que eu estava também deitado na cama e em pé ao mesmo tempo. Meu corpo inerte na cama parecia um cadáver. Senti uma fraqueza, minhas pernas bambearam. Me senti desmaiar e, quando dei por mim, era manhã, a TV estava ligada e eu dormindo tranquilo na minha cama. Eita, aterrorizados!
Imagina só a sensação. Cruzes! Cheguei a arrepiar aqui. E vocês, já passaram por uma experiência, no mínimo, parecida com essa? Eita! E agora vamos para mais uma história. E este é um relato enviado anonimamente para o grupo Relatos Sobrenaturais, Reais e Contos. Vamos ver? Olá, pessoal! Já vou avisando que esse relato é muito grande e tem mais de pelo menos 2 lobisomens. E ainda tem um ser que eu não sei o que era. Demorei para relatar, pois tem outras pessoas nesses relatos e eu precisava da autorização delas. Não colocarei nomes, apenas iniciais. Vamos aos relatos. Eu tinha 5 anos aproximadamente quando aconteceu. Não era quaresma, não, nem nada de data santa. Eu estava em um sítio. Era bem tarde da noite, tinha uma festa de aniversário, se não me engana a memória. Como todo sítio, tinha cães grandes e agressivos. Nesse em especial tinha o Herói e a Dara. Ela era uma fila brasileira e ele um mestiço de Doberman. Do nada começou um barulho estranho no meio do gado que estava no pasto pouco abaixo do local da festa. Crianças, né? Curiosas. Fomos ver o que era. Gente, até hoje, só de me lembrar eu me arrepio toda. Era um animal enorme, muito grande mesmo. Estava meio que de 4, meio que em pé, sabe? Dava uns grunhidos muito assustador. Eu é que não fiquei para ver se aquilo tinha nos visto ou não. Só saí correndo e falei aos adultos quando cheguei onde estavam os adultos. A primeira coisa que vi foi Dara enfiada embaixo da casa e o Herói junto à entrada onde ela se enfiou. Aterrorizados, vou tentar explicar aqui para quem não sabe. Muitas vezes as casas de sítio são feitas em cima de alicerces altos e embaixo muitas vezes dá para guardar ferramenta. Fica um vão bem grande embaixo da casa. Então isso explicaria a cachorra estar enfiada embaixo da casa e o cão na entrada. Vamos prosseguir aqui com o relato, né? Onde ela se enfiou. Tremendo de medo, achei os adultos e contei o que tinha visto. E eles foram averiguar. Eu, novamente, criança curiosa, fui junto. Deveria ter ficado, né? E não ter visto aquilo. Sim. Ninguém foi muito longe e vimos aquela criatura urrando e arranhando a árvore próxima. Saibam que essa árvore secou logo depois disso. Esse ser não sabemos o que era. No outro dia, um vizinho liga perguntando se sabíamos do boi dele, que estava desaparecido desde a madrugada anterior. Ninguém tinha visto esse boi em lugar nenhum. Começaram-se então as buscas e é um animal grande e então tinha que estar em algum lugar. Quando entramos em uma plantação de pinos, achamos apenas uns pedaços do boi. Aquela criatura foi vista mais algumas vezes e as criações sumiram. Mas o ser nunca mais foi achado, mesmo sendo procurado muito. Esse é o meu primeiro contato com o sobrenatural, que me lembro.
Hoje tenho entre 27 e 28 anos. E isso aconteceu quando eu tinha entre 5 e 6 anos. Ainda lembro bem dos detalhes, pois foi muito assustador. Segundo o relato, eu estava passando férias de final de ano em uma cidade daqui do estado. Fomos a um sítio, não é o mesmo sítio do relato anterior. Estávamos brincando de pique-esconde quando chega um vizinho desse sítio e fala que viu coisa ruim. Ele falou assim mesmo. Nessas horas eu me arrependo de ser uma criança curiosa. Os adultos disseram que era coisa da cabeça dele, que não era possível. Gente, todos os adultos foram na cerca que divide os sítios. Lá estavam 3 pessoas, uma sentada e 2 ao redor desse em pé. O que encontrava sentado tinha roupas elegantes, terno de 3 peças, com terno, sabe, que é a calça, o colete e o paletó. Sapatos pretos e muito limpos, chapéu cobrindo seus olhos e um pedaço do rosto. Ali próximo tinha 3 círculos de grama queimada. O cheiro era insuportável de enxofre. Ele me olhou sem levantar o chapéu e disse que das duas uma. Ou eu era muito doida ou eu era muito corajosa e que isso poderia me pôr em problemas. Eu, inocente, falei que ele era diferente. Não estava confortável ali e ele disse que não tinha tempo para voltar outra hora e que talvez eu me arrependeria de estar ali naquele momento, mas que se o dono do sítio queria que as coisas ali se resolvessem, ele deveria procurar um padre exorcista em tal paróquia e dizer quem o havia mandado e cavar próximo às bananeiras, e lá teria 3 corpos de freiras e um de padre que tinham sido mortos ali, que aquele solo tinha muito mais sangue que muitos outros lugares, que muita gente inocente tinha sido levada até lá para ser executada, digamos assim, e que quando os seus corpos fossem retirados e missas fossem rezadas, as coisas melhorariam, e que nem tudo o que o ser humano faz de ruim é culpa dele, que muitas vezes surpreendemos até ele com as nossas maldades, se é que vocês me entendem. Logo após essas palavras, eles sumiram do nada e o cheiro também acabou. Na época não entendi nada, tinha uns 10 anos apenas. Nesse sítio nada ia para frente, criações morriam do nada, as plantas não vingavam. Por aí dá para se entender, né? O dono do sítio foi atrás do tal padre e tudo o que foi dito pelo coisa ruim estava certo, os corpos estavam lá. Depois desse dia não tive mais notícia daquele sítio. Criança sim, curiosa, mas ainda doida além do limite. Os relatos a partir de agora serão fora da ordem. Vou começar pelo que, na minha visão, é o mais assustador. Esse relato tem eu, meu ex-namorado, namorado da época, sabe? Os 2 irmãos e irmã dele com os seus respectivos namorados e namoradas e a sua prima com o marido, além de algumas crianças que estavam dormindo já. Ah, e 2 cães, um pitbull e uma CRD, muito agressiva. Tínhamos uma festa para organizar, então estávamos todos na mesma casa, que era da prima do meu ex e de seu marido. Estávamos acabando de decidir o que seria o tema da festa. Era próximo ao final do mês de maio. Muitos aniversários entre o mês de maio e junho. Faríamos uma festa para todos
Então, quando estávamos todos decididos a ir embora para descansar, os cães começaram a chorar e se esconderam em lugares muito apertados para seus tamanhos. Um cheiro insuportável de carniça começou a ser sentido. Todos nós ficamos arrepiados, mas não entendíamos naquele momento o que estava acontecendo. Logo em seguida, os cães da vizinhança enlouqueceram, latiam, choravam, davam ganidos, e um barulho muito alto foi ouvido no portão da casa. Quando olhamos da janela da sala, não vimos nada. Resolvemos então subir e olhar pela janela da suíte principal. Que erro! Tinha algo no portão, arranhando e grunhindo, querendo entrar. O cheiro estava até então a favor do vento, que inverteu. Gente, era insuportável. Tenho ânsia até agora só de lembrar daquilo. Os homens nos mandaram ir até as crianças e ficar lá, que eles iriam até as portas e janelas revisar se estavam todas bem trancadas e ligaram a polícia. As crianças ainda dormiam tranquilamente, já a polícia não vieram a atender. Acharam que se tratava de trote. Foi uma noite de horror. No outro dia, o portão estava todo arranhado. Logo após isso, venderam a casa e saíram de lá. Se os novos moradores vêm ou já viram alguma coisa, não sei. Não tive mais coragem de ir lá para descobrir. Não é o único com essas pessoas, ou pelo menos com algumas dessas pessoas. O próximo relato é também com essas pessoas juntas, só que em outro sítio. E esses outros logo postarei, se não fica muito grande. Obrigada. Realmente de arrepiar, não é, aterrorizados? Nossa, eu me senti junto com ela nesse sítio. Me arrepiava a cada encontro com o sobrenatural. E hoje vou trazer aqui um relato curtinho de uma inscrita muito querida, Carmila Marchesi. Ela conta pra gente aqui um sonho lúcido que ela teve. E agora vou contar para vocês como se fosse ela. Eu estava na minha casa. Estava eu e mais duas amigas fazendo um podcast. E eu vi também o Lorde Vampiro e sua rainha. E também uma limo. Eu fui a São Paulo capital, pois estávamos para comprar vestidos, pois estava muito turvo. Ou seja, pelo que eu entendi, ela teria ido para São Paulo comprar vestido e estava tudo muito turvo. Foi quando ela viu o Lorde e sua rainha. E para uma pessoa que gosta muito dos vampiros, como a nossa amiga Carmila, esse sonho lúcido deve ter sido um presente, não é verdade? E segundo ela, tudo isso aconteceu no astral. E aí, o que vocês acharam? Deixem seus comentários, sempre com muito respeito. Bem, se você está aqui pela primeira vez no canal e ainda não é inscrito, se inscreve aí, vai, não custa nada. Vem para a Alcateia da Angel Black você também. Peço a todos que não saiam do vídeo sem deixar o like, sem compartilhar o vídeo. Sem ir lá ativar as notificações de vídeo, viu? Assim, sempre que eu postar algo novo aqui na plataforma, você rapidinho vai ser notificado. Deixe aí um comentário também
como forma de incentivo ao meu trabalho. Isso ajuda aí muito, vocês não têm noção, pois aí eu saberei exatamente o que vocês querem ver aqui no canal Angel Black Contos de Terror. Se você quiser dar um up a mais, se você quiser e puder, é claro, você pode se utilizar do Superchat, do Super Stickers, do Valeu e também do Pix. Toda ajuda é muito bem-vinda para o canal, gente. E eu agradeço muito. Amores, se você tem um relato, um conto, uma história e queira compartilhar conosco, envia para o e-mail do canal que vai estar na descrição do vídeo e será uma honra para mim compartilhar aqui. Na descrição do vídeo tem muita coisa legal, tem também as playlists do canal. Gente, eu também estou lá no Spotify, hein? Spotify Podcast, Angel Black, as primeiras histórias, que legal, né? Vai lá dar uma conferida. Falando em conferida, vocês podem ir lá também, dar uma prestigiada nos outros canais da Angel, me seguir nas outras redes sociais. Enfim, é massa estar com vocês. Quero agradecer a todos os canais parceiros, aos grupos, páginas, vlogs, que me ajudam muito na criação e também na divulgação do meu trabalho. Mas principalmente quero agradecer a vocês, aterrorizados. Muito obrigado por fazerem parte da minha vida, da minha história. Obrigado por serem o combustível do canal Angel Black Contos de Terror. Gratidão eterna. Bem, meus amigos, por hoje é só. Fiquem com Deus e até um próximo vídeo. Amo vocês demais. Au!